SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Olá, muito boa tarde. Tudo bem, ouvintes? Tudo bem aqui? Estamos aqui mais uma vez na Web TV São Caetano, na TV SC, aqui em São Caetano do Sul. Mais uma vez, dirigindo aqui o programa Saúde em Dia. Tá? Hoje nós temos o enorme prazer aqui de falar sobre um assunto fantástico que está muito em moda aqui, que é Alzheimer. Tá? E estima-se que só no Brasil 1.200.000 pessoas sofram com essa doença. Quer dizer, a doença de Alzheimer ou Alzheimer provoca a perda de memória, entre outros sintomas. E para explicar mais sobre o assunto, recebo no estúdio o Dr. André Aguiar Volter, médico psiquiatra. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigado por o senhor ter aceito o convite aqui da nossa produção, viu? Prazer é meu. A partir de agora, internautas, eu gostaria que vocês começassem com as suas perguntas, tá bom? Eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano do Sul, tenho o prazer de conduzir aqui esse bate-papo gostoso com aqui o Dr. André Aguiar Volter, médico psiquiatra, inclusive da rede de São Caetano, tá? Doutor, bom, a partir de agora não tem Dr. Ângelo e Dr. André, tudo bem? Pode ser? Pode sim. Vamos facilitar os ouvintes aqui, tá? Espectadores. Sem problema. O que é que é Alzheimer, André? Me conta. Bom, Alzheimer é o termo popular que se usa para caracterizar o que a gente chama tecnicamente de demência na doença de Alzheimer, né? Demência é um termo utilizado em medicina que quer dizer perda de função cognitiva. Função cognitiva é tudo aquilo que a gente faz para utilizar o cérebro, né? Então, nossa memória, nossa atenção, nossa capacidade de executar tarefas, isso é o que a gente chama de função cognitiva. A demência é uma doença que faz com que a gente perca isso por algum outro motivo. A demência mais comum que existe no mundo é a demência por doença de Alzheimer, né? Então é muito comum ter esse tipo de associação, Alzheimer com demência, né? Mas existem vários outros tipos de demências também, né? Não só o Alzheimer, mas como o Alzheimer é o mais comum, é muito comum que as pessoas caracterizem e juntem uma coisa com a outra. Inclusive já temos uma pergunta no ar, acho tão cedo, hoje a gente foi a pergunta mais rápida aqui do nosso programa. A Regina de Santo André, ela fala justamente sobre isso, tá? Obrigado, Regina, continua aí com a gente, tá bom? Não foi porque foi a primeira, que eu quero que seja a primeira e a última também, tá? A doença de Alzheimer é considerada uma demência? Bom, existe a demência na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer em si não é considerado uma demência. Mas a evolução da doença de Alzheimer cursa com demência, que é isso da perda da função cognitiva. Então a gente tem que comparar a pessoa com ela mesma em momentos anteriores. Então se a pessoa antigamente tinha uma capacidade cognitiva preservada, era capaz de fazer as suas coisas sozinha, ter a sua vida civil preservada, digamos assim, e por algum motivo isso começa a se perder, seja por perda de memória, perda de atenção e tal, a gente tem que ficar de olho se isso não é demência por doença de Alzheimer. Eu vivo batendo na tecla aqui em relação ao nosso programa, que nós devemos procurar sempre o nosso médico de confiança e ter a sua fichinha, porque é muito difícil a gente pegar e saber o que foi ontem, o que é hoje, o que vai ser amanhã. E se o médico tiver essa fichinha toda, essa evolução, essa ficha clínica, fica muito mais fácil para ele fazer um diagnóstico, não é, doutor? Sim, bom, não só a evolução do médico, mas a evolução do familiar também. A gente nunca faz esse tipo de diagnóstico exclusivamente só médico-paciente. A gente sempre tem que ter uma anamnese objetiva, que é um relato da família ou de uma pessoa próxima, para que possa confirmar ou corroborar essas informações que estão sendo trazidas. Porque muitas vezes os sintomas passam despercebidos pelo paciente. A própria pessoa que está tendo essas dificuldades não reconhece isso. E isso muitas vezes tem que ser observado de fora. E o senhor falou agora em sintomas, né? Então, quais seriam os principais sintomas dessa doença?
Bom, sintomas de demência, perda cognitiva. A principal e a mais fácil de reconhecer, e não é à toa que é a mundialmente conhecida, é a perda de memória. Normalmente é a primeira grande característica da doença de Alzheimer. A pessoa, aos pouquinhos, paulatinamente, vai perdendo a capacidade de registro de novas informações. Então vai começando por memória recente e depois, com o evoluir da doença, isso vai passando para outros campos cognitivos, como a capacidade de atenção, a capacidade de raciocínio lógico ou também a capacidade de executar tarefas, até que nas fases mais graves a pessoa desaprende a fazer praticamente tudo, como se vestir, ou banheiro, esse tipo de atividades mais básicas da nossa vida diária. O Alzheimer, mediante tratamento, ele tem cura? Não, Alzheimer não é uma doença que tem cura, mas tem tratamento. E com o tratamento a gente tem objetivo, a gente visa botar um freio, um pé no freio, digamos assim, na evolução da doença, porque é uma doença neurodegenerativa. Ela vai avançando com o tempo e a pessoa vai degenerando cada vez mais com o tempo. O objetivo do tratamento é aumentar a vida útil da pessoa com doença de Alzheimer. Então, se a pessoa faz um diagnóstico precoce e tem um tratamento adequado, não é raro a gente ver pessoas que têm 15 anos de doença e conseguem levar ainda uma vida relativamente normal. Claro que não totalmente como antes, mas adaptada às suas novas necessidades. E perda de memória em idosos é sempre considerado devido ao Alzheimer ou existem outros tipos de perda de memória? Não, de forma nenhuma. Perda de memória é algo muito amplo, né? A doença de Alzheimer é o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Nós temos que descartar antes todas as outras causas que podem levar a um comprometimento de memória. É o que a gente chama de causas reversíveis ou de causas irreversíveis de demência, né? As causas reversíveis, que são as primeiras que a gente tem que investigar, são principalmente doenças de uma forma geral que se investigam todos os dias no seu clínico de confiança. Hipotireoidismo, algum tipo de descompensação de diabetes, esse tipo de coisa pode levar a uma perda de memória. Depressão é uma outra doença, um outro transtorno que muitas vezes cursa com perda de memória. Então, a gente excluindo as causas reversíveis, aí a gente pode partir para talvez chegar numa causa de demência irreversível. E aí o Alzheimer é a mais comum dessas causas irreversíveis. É verdade que as mulheres são as mais afetadas com o Alzheimer? Não, isso não existe uma característica relacionada ao sexo muito predominante. O que pode acontecer é que é uma doença que, conforme a pessoa vai ficando mais velha, aumenta a chance de ter. Se a gente considerar que a expectativa de vida das mulheres é maior do que a expectativa de vida dos homens, é natural que se tenha mais mulheres com Alzheimer do que homens. Mas aí é uma característica de população, não é que a doença seja... não é que pessoas do sexo feminino sejam mais afetadas que do sexo masculino. Isso acho que não. E em relação à mesma família, os riscos de uma pessoa desenvolver Alzheimer com casos na família são maiores do que uma pessoa que não tem esses casos na família? Sim, existe um fator genético bastante delimitado e isso já foi comprovado em inúmeros estudos. Então, sim, se há alguém com Alzheimer na sua família, é sempre prudente ficar de olho nisso e consultar se tiver qualquer dúvida. E o tratamento para isto? Quais são os medicamentos que se utilizam hoje? Porque o senhor falou que ele vai retardar, sim, não é isto? Sim. Ele retarda ou ele para essa evolução? Ele consegue parar? Não. Ele coloca o pé no freio para diminuir a velocidade, mas exatamente, não para parar no acostamento? Não. Isso não acontece. A gente não consegue
parar a evolução da doença. O objetivo do tratamento é tentar potencializar outras partes do cérebro, digamos assim. É fazer com que as outras partes do cérebro que estão funcionantes e preservadas compensem de alguma forma as partes que estão falhas, né? Mas a partir do momento que alguma parte do cérebro é comprometida a ponto de gerar um sintoma, isso não tem mais jeito, né? Não tem reversão. Mas a gente consegue. O cérebro é um órgão muito elástico, digamos assim, ele é muito adaptável. A gente consegue, através de neuroplasticidade, fazer com que existam outras formas de executar as mesmas tarefas, aprender formas diferentes. E os medicamentos para Alzheimer são caros? São medicamentos caros, mas são todos medicamentos que... O governo fornece? Fornece, então, isso que eu ia dizer. Tá. São medicamentos que estão dentro da rede pública para a gente usufruir, né? Então, basta que o diagnóstico seja confirmado com alguns exames laboratoriais e exames de descarte de outros tipos de doença, e preenchendo alguns formulários, a pessoa com doença de Alzheimer consegue ter acesso a essas medicações, sim. Entendi. Então, não existe um exame específico para a doença. Existem vários exames para descartar outras doenças. Sim, exatamente. Não existe nenhum exame que, por exemplo, colha-se sangue e esteja escrito lá positivo para Alzheimer. Isso Entendi. Ainda não é possível. Talvez no futuro, né, isso até venha a ser, e é um das grandes expectativas da comunidade, maneiras de se detectar ainda mais precocemente a doença de Alzheimer. Mas hoje em dia a gente não tem acesso a nada, nenhum exame específico para isso. A gente consegue, por exemplo, detectar que não é um hipotireoidismo que está causando aqueles sintomas, ou que não é uma deficiência de vitamina B12 que está causando aqueles sintomas, ou então que não haja um tumor no cérebro que a gente consiga ver e possa causar esse tipo de sintoma. Então, é por isso que a gente pede os exames, para detectar essas outras causas que possam causar a falha de memória, ou falha de atenção, ou qualquer outro declínio cognitivo. O senhor faz todo um atendimento na rede pública, né? E é frequente esse tipo de caso na rede pública, com Alzheimer? Sim, é frequente, muito frequente, e vai ser cada vez mais frequente. Porque é uma doença de característica da população mais idosa. Então, quanto maior a expectativa de vida da população, maior vai ser a incidência. Então, cada vez mais vai ser frequente isso, né? E, de fato, aparece muito, mas é uma pena que quando apareça, já apareçam em fases tão tardias, né? Quando a pessoa já é incapaz de reconhecer familiares ou quando já tem dificuldades em tarefas simples. Se o diagnóstico fosse feito de forma mais precoce, provavelmente a expectativa de vida e a qualidade de vida do paciente seriam muito melhor e da família também por consequência. Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, com o nosso convidado de hoje, tá? Nós estamos aqui com o Dr. André Aguiar Volter, médico psiquiatra, que está nos brindando com o assunto Alzheimer. Um minutinho só, não saio daí, estou aguardando as suas perguntas para a segunda parte do nosso programa de hoje, tá? Outra coisa, WhatsApp, se alguém quiser mandar também alguma pergunta através do WhatsApp, é 94564 7884, 94564 7884, tá? Um minutinho e voltamos já já, não sai daí, tchau! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Eu, Dr. Anjo Pavim, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, estou recebendo hoje o Dr. André Volter, médico psiquiatra aqui da rede de São Caetano e de outras mais redes aqui do estado de São Paulo, tá bom? Já estamos recebendo outra pergunta aqui da população, André, que é do Marcos, do bairro Barcelona. Obrigado Marcos, continua com a gente, tá bom? Existe algum tratamento mais eficaz que atrase a manifestação da doença por mais tempo? Sim, a gente pode dizer que além do tratamento medicamentoso, existem outras formas de tratamento que são feitas por uma equipe multidisciplinar, não só médica, isso que eu quero dizer. Existem tratamentos com psicólogos através de reabilitação cognitiva, existem tratamentos com terapia ocupacional para que a gente consiga adaptar a rotina dessa casa às necessidades do paciente e da família. E aí quando a gente soma o tratamento médico, medicação, com esse tratamento multidisciplinar, é que a gente tem os melhores resultados e consegue atrasar mais a evolução da doença. Outra pergunta do Bruno, aqui bem do centro de São Caetano do Sul, tá? Obrigado, Bruno. Continua com a gente, obrigado pela pergunta. Existe uma alimentação específica para a doença de Alzheimer? Olha, recentemente foi lançado no mercado alguns tipos de suplementos que podem ajudar a diminuir a progressão da doença. Até isso foi uma coisa bastante polêmica, mas até o momento não existe nenhum tipo de alimento específico. Nenhuma comprovação? Não existe nenhuma comprovação científica sobre alimentação, mas é claro que manter uma alimentação saudável e evitar o desenvolvimento de outras doenças como diabetes, hipertensão, esse tipo de coisa, pode ajudar a diminuir a progressão. Porque muitas vezes o Alzheimer ele não vem sozinho, ele vem associado de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, ou seja, pode existir o que a gente chama de um fator misto, tanto o fator doença de Alzheimer como um fator vascular para causar a perda cognitiva. E esse fator vascular é muito importante que seja compensado, por exemplo, mantendo a sua pressão arterial controlada, mantendo a diabetes controlada, porque muitas vezes você não manter dessa forma pode te levar a algum evento vascular cerebral ou microinfartos cerebrais que pioram a cognição, junto com a doença de Alzheimer. Quais seriam, então, os principais fatores de proteção que contribuem para que a doença não se desenvolva? Tá, bom, fatores de proteção, primeiramente, são relacionados a um estilo de vida, né, um estilo de vida mais saudável. Sabe-se que atividade física é algo que protege. Né? Aí, alimentação saudável entra nesses hábitos saudáveis de controle do dia a dia. Se manter ocupado e ativo é uma outra forma de evitar a progressão da doença. Quanto mais ocioso fica o cérebro, mais rápido parece que a coisa evolui. Então, a gente tem que tentar sempre manter o máximo de atividades e o máximo de ocupação, tanto no cérebro como no resto do corpo. Essas são boas formas de proteger e de evitar que a doença se desenvolva.
Uma vez eu estava lendo que alguns médicos estimulam para que esses pacientes eles façam palavra cruzada, estimulem guardar números de telefone, endereço. Isso é importante mesmo? Sim, é uma forma de tentar estimular a cognição e às vezes até fazer uma reabilitação da parte cognitiva, né, da memória, por exemplo. De fato é uma coisa interessante, sim. É claro que só a palavra cruzada faz parte de uma das funções do cérebro, né? Nós temos muitas outras. Então, quando eu digo de se manter ativo, com responsabilidades, tudo isso, a gente pensa em vida social, a gente pensa em família, a gente pensa em prevenção de depressão, a gente pensa em vários outros tipos de aspectos do nosso dia a dia, de funcionamento e da sociedade de uma maneira em geral. Qual exame é o ideal para que a doença seja diagnosticada? Parece que nós temos uma ilustração de alguma imagem, e já precisou pegar e fazer as comparações aí. Bom, assim, o que você consegue ver por essa imagem, se você comparar o normal com o doente, parece que está murcho, né? Porém, para você chegar numa fase como a deste cérebro doente, já foi muito e muito tempo, né? Provavelmente os sintomas já são devastadores nesse tipo de fase. Não existe, como disse, nenhum exame específico, né? O que pode ajudar bastante principalmente neuroimagem, né, que a gente chama, que é, por exemplo, uma imagem de ressonância magnética, são as partes do cérebro em que o Alzheimer começa a aparecer. Então a gente começa a ver pequenas atrofias em algumas partes do cérebro. Onde é que você chamaria de atrofia aqui? Pode apontar, vamos ver. Então, onde o cérebro começa a ter prejuízo, que fica a parte da memória, é o que a gente chama de região límbica, que é temporal medial, que fica bem no meio daqui das orelhas, um pouco para dentro das orelhas. Então, seria mais ou menos essa parte aqui. Esse preto, isso é atrofia, isso é porque não tem mais massa cinzenta. Quer dizer, comparando lá, aqui lá está cheinho ali. Isso aqui está cheio. E aqui tem esses espaços aqui. Exatamente, isso quer dizer que está atrofiado. Então, a gente começa a ver especificamente, que não dá para ver nesse corte específico aqui, mas um órgão chamado hipocampo, que é o principal órgão responsável pela memória imediata. É ali que a doença de Alzheimer geralmente começa a manifestar os sintomas. Então a gente consegue ver pela neuroimagem que algo ali não está normal. Parece que está um pouco mais murcho do que deveria ser. E aí a gente pode, a partir disso, juntando com a clínica, chegar à conclusão de que seja mesmo doença de Alzheimer. Ou seja, se eu entendi, numa neuroimagem de um primeiro paciente que está chegando no seu consultório, não é essa aqui seria no paciente provavelmente em fase final, ou então até pós-mortem, o que me parece aqui, né? Não, provavelmente para chegar nesse nível de atrofia, já existe comprometimento do comportamento. Total. A neuroimagem nem seria necessária nisso. Bom, o cerebelo ali estava completamente atrofiado também. O cerebelo é a última parte a ser afetada. E esse que já estava, então, já foi. E aqui? Bom, isso aí está falando um pouco mais de fisiopatologia. É algo um pouco complicado da gente esmiuçar muito. Mas, basicamente, é o seguinte. Existem esses acúmulos de placas amiloides, né, que são proteínas que por algum motivo não estão sendo drenadas direito do cérebro e vão se acumulando. E o acúmulo dessas placas de amiloide vai ocupando o lugar do neurônio. E aí mata o neurônio por consequência. Porém, para isso se transformar em sintoma, demora muito tempo. Para o cérebro deixar de fazer as compensações naturais que ele normalmente faz, normalmente as placas já são muito grandes, já tem muitos outros componentes envolvidos, então para chegar no sintoma mesmo, a doença já tem que estar correndo por bastante tempo. Perfeito. Já temos outra pergunta no ar.
da Fernanda, do bairro Fundação. Obrigado, Fernanda. É verdade que não se pode contrariar a pessoa com Alzheimer? Olha, depende do estágio da doença, né? É assim, contrariar também depende da forma de se abordar. Uma das grandes características da pessoa que está demenciada por causa da doença de Alzheimer é uma incapacidade de conseguir bolar estratégias para situações inesperadas. Então, tudo aquilo que foge da sua rotina pré-determinada vai gerar uma angústia muito grande e talvez também uma irritabilidade. Então, bater de frente nunca é uma boa solução. Geralmente a gente tenta contornar com outras formas de abordar, né? Contrariar também não vai deixar fazer tudo do jeito que quer, como quiser. Não, mas não bater de frente. Tentar ir pelas beiradas, digamos assim. Outra pergunta. Alessandra Castro, de São Bernardo. Obrigado, Alessandra. Continua com a gente. Se a pessoa doente tiver acompanhamento psicológico, ela pode melhorar do Alzheimer? Olha, o acompanhamento psicológico puro dificilmente vai agir diretamente no Alzheimer, né? Pode melhorar outros fatores indiretos. Por exemplo, no início da doença, a pessoa percebe que ela está diferente, que ela não está conseguindo mais raciocinar como antes, está tendo dificuldade em tarefas que antes eram corriqueiras. E não é raro a pessoa ficar deprimida por isso também, né? Então, acaba que uma coisa juntando com a outra para piorar, tanto a dificuldade cognitiva da doença como a depressão. Se você melhora a depressão, você pode recuperar algumas funções que estavam mascaradas ali. Mas um acompanhamento puramente psicológico não é recomendado. É recomendado um acompanhamento multidisciplinar. É o que eu entendi agora. Eu acho que o tratamento realmente é multidisciplinar, né? Você vai precisar do seu geriatra, do seu psiquiatra, Sim. do seu psicólogo. Hoje em dia existem 3 especialidades basicamente que tratam as demências de uma forma geral. O psiquiatra, que é especializado em psicogeriatria, o neurologista e o geriatra, são médicos capazes. Mas as fases iniciais, os médicos de família, os clínicos gerais também sabem diagnosticar e encaminhar se for necessário. Como nós estamos bem no finalzinho, eu gostaria só de terminar a pergunta com o seguinte. Existem medidas que podem facilitar a vida dos doentes e dos cuidadores? Sim, sim. Passado um certo tempo da doença, a pessoa deixa de perceber que está doente e sobram os sintomas. Então, o tratamento muitas vezes é focado aos cuidadores. Cuidar do cuidador é tão importante quanto cuidar do doente, né? Porque o estresse e a sobrecarga do cuidador são muito grandes e não é raro o cuidador também acabar desenvolvendo algum tipo de transtorno ou doença psiquiátrica. Então, tentar dividir o cuidado entre mais pessoas ou membros da família ou outros tipos de cuidadores e manter uma rotina o mais cheia possível, o mais rica possível. Evitar aquela rotina que muitas vezes acontece com os idosos de sair do quarto para a sala, da sala para o quarto, para o banheiro, ficar fechado dentro de casa sem fazer nenhum tipo de atividade. Tentar evitar isso é uma boa maneira e acaba dando um respiro também pro cuidador, né? Mas tentar dividir a carga, eu acho que é a melhor forma de evitar o estresse do cuidador. Gostaria aqui de agradecer o Dr. André Aguiar Volter, médico psiquiatra, que falou-nos assim, no nosso linguajar, tá, de quem está nos assistindo, aquilo que significa o Alzheimer e toda a sua estrutura, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram aqui do programa e espero vocês na semana que vem, no mesmo horário, às 3h30, na próxima segunda-feira. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, aguardo vocês na próxima segunda-feira. Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Tchau.